Então, como o senhor se recusa a se posicionar a favor da história da sua instituição, eu vou prosseguir. Eu fiz um levantamento com os oficiais, seus colegas, contemporâneos ou não, da Academia Militar. E foi muito interessante, porque a primeira coisa que alguns me contaram foi que no ano de formatura, 1975, 3 militares foram pegos colando na Academia Militar. 2 foram expulsos. E 1 foi preso por 20 dias. O senhor sabe quem foi o militar que foi preso por colar no último ano da Academia Militar? Presidente. Tem uma pessoa que está sentada aí, na mesa dessa CPI, que defende um regime que fechou o Congresso Nacional. Se a gente estivesse na ditadura, que o senhor tanto elogia, senhor Ricardo Salles, não poderia haver um debate democrático como esse no parlamento. É um absurdo. Eu estou no meu tempo de fala, o senhor respeite. O senhor é um golpista, o senhor não deveria utilizar o seu tempo de fala para elogiar os horrores da ditadura militar. O senhor fez o convite à convocação do general Dias em tese. O senhor é tão covarde que na sua justificativa o senhor disse que era para falar sobre supostos relatórios da ABIN sobre o MST. Primeiro que o senhor não leu a lei da ABIN, porque não é responsabilidade da ABIN, não é responsabilidade da ABIN monitorar movimentos sociais. O senhor deveria ler a lei que diz respeito a qual é o papel da ABIN, não vai haver nenhum relatório. Mas pior do que isso, o senhor é tão covarde que utilizou isso como justificativa, mas na verdade está colocando aqui um general para tentar endossar a linha de vocês sobre o que significou os horrores da ditadura militar contra o país. O senhor é um parlamentar. O senhor não deveria aplaudir os horrores da ditadura contra a população brasileira. E o senhor cale a sua boca porque eu estou utilizando o meu tempo de fala. O senhor não gosta de democracia, não gosta de ouvir as mulheres falando, e é por isso que faz elogio à ditadura, e o problema é do senhor. E a minha questão de ordem é porque é papel do presidente dessa CPI repreender os deputados que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, o senhor está do lado dos golpistas quando não repreende uma fala como essa. O senhor fala grosso com mulheres, mas fala fino com golpistas como o senhor Ricardo Salles, que está aqui numa CPI como essa, reivindicando aquilo que significou horror para mulheres, para jovens, para trabalhadores desse país e para a nossa democracia e também para crianças. É disso que se trata. O senhor deveria repreendê-lo e não interromper fala de... A deputada que não gosta de ser interrompida, mas é a que interrompe todo mundo, precisa, fica na sua aí da sua questão de ordem. A sua fala omite, deputada, você que corta, interrompe e ofende todo mundo, depois se vitimiza. Esquece que nesse exato momento os países que você apoia e o grupo que te apoia, que é a Frente Nacional de Luta, cujo líder, marido da sua assessora, vai estar aqui na quinta-feira, aí vai explicar bem a sua relação política com o Zé Rainha. Esse grupo e essa turma de esquerda é a efetiva demonstração presente do que você está dizendo que é crime contra as pessoas. A Venezuela, Cuba, a Nicarágua e tudo isso. Portanto, eu acho que sim, ao contrário do general que não quis se manifestar, eu acho que 64, apesar dos problemas que teve, e não dou esses descontos, foi melhor o Brasil ir pro lado da direita do que ir para a esquerda. Basta ver o que aconteceu com Cuba, Venezuela e Argentina. Dito isso, deputada, fica quieto aí, Marcon. Dito isso, vamos continuar aqui. Por que eu fiz esses questionamentos, general? Porque o desrespeito à propriedade privada, o desrespeito à legítima defesa, o desrespeito às pessoas praticadas pelo MST e vários outros grupos, inclusive a Frente Nacional de Luta, umbilicalmente ligada à deputada que vem sempre interrompendo os colegas, isto vai totalmente contra os estamentos constitucionais. E foi justamente para defender esses princípios e fundamentos constitucionais que houve 64. Portanto, obviamente houve abusos, e esses não há o que se defender. Mas não há dúvida que no pesos e medidas, na balança, 64 foi muito necessário. Porque os países que não seguiram esse caminho, Cuba, Venezuela e etc., estão muito, mas muito piores do que o Brasil. Portanto, se me permite uma sugestão, não hesite em defender 64. Faça as ressalvas que tiver que fazer, mas defenda. Porque foi a sua turma, os militares de 64, não os de hoje, que souberam defender os valores importantes que estavam em xeque naquele momento. Em segundo lugar, olha a turma que interrompe aqui. Vamos lá. Por que eu fiz a colocação, também respondendo ao colega Paulão? Não tem questão de ordem nenhuma. A questão aqui é a seguinte, presidente. A questão é muito simples. Ele vai terminar de fazer a pergunta e nós vamos dar a questão de ordem. Eu estou no meu tempo, eu vou fazer, como diz a deputada, eu estou no meu tempo. Respeite. Eu queria, da sua opinião, o senhor entende que o episódio de 64, que certamente impulsionou a sua decisão, foi algo positivo ou negativo da história do Brasil? Deputado Ricardo Salles, eu não parei para raciocinar em cima disso. O que me impulsionou na minha carreira, logicamente, foi a minha vocação de querer ser soldado e foi uma necessidade da minha família.
entrar nessa situação, se foi bom ou se foi ruim, o movimento de 64 é polêmico. É polêmico e eu, deputado, se o senhor me respeitar pela minha história, eu não gostaria de entrar nessa seara. Obrigado, deputado. A pergunta tem pertinência, general, pelo fato de que o regime de 64, cuja corporação que o senhor integrou foi talvez a principal precursora ou motivadora daquele movimento, e eu ali pergunto se o senhor é daqueles que a classificam como revolução ou como golpe. Porque a visão daqueles que... Desculpa, isso não tem pertinência. Tem pertinência, não tem pertinência absoluta. A senhora não é advogada de defesa. A senhora não é advogada de defesa. Não. A senhora fala na sua vez. Não, deputado. A senhora fala na sua vez. Eu vou falar. Fale na sua vez. O militar tem que responder. Deixa eu só... Atenção, eu vou... Atenção. Deputados, eu vou fazer um comentário que vale... Eu vou fazer uma orientação à deputada Gleisi que vale para os demais parlamentares. Como já foi dito aqui anteriormente, o direito ao silêncio poderá ser utilizado pela testemunha, uma vez que existe o respaldo do habeas corpus para isso. Porém, quem decide se irá utilizá-lo ou não é a própria testemunha. Não cabe a Vossa Excelência esse tipo de levantamento ou posicionamento. Com certeza não é o objeto. Presidente, passa um requerimento para o relator. Ele não está entendendo. Só um minutinho. Qual é o artigo, deputado? Qual é o artigo? Só um minutinho, deputado. Só um minutinho. Calmem, deputados. Calmem, que a testemunha, como eu disse antes, pode ela solicitar o silêncio devido. Mas eu vou escutar a sua questão de ordem. Qual é a sua questão de ordem, deputado? Senhor presidente, a questão de ordem, Vossa Excelência, com muita pertinência, falou que a pessoa convidada, o general Dias, ele poderá ficar calado ou opinar. Agora, o relator, ele tem que trabalhar o objeto da discussão. E com todo respeito à fala do deputado Ricardo Salles, essa pergunta que ele fez não tem nexo causal com a CPI do MST. Deputado, eu vou lhe responder novamente. Cabe aos parlamentares fazerem os seus questionamentos. Se a testemunha, assim, quiser permanecer em silêncio, ela pode. Agora, nós não temos aqui a intenção e nem faremos qualquer tipo de proibição a qualquer fala de um parlamentar. Prossiga, deputado. General, eu vou repetir a pergunta. Simplificar a pergunta. O senhor entende que 64 foi algo positivo ou negativo para o Brasil dali por diante? A pergunta é simples. Deputado, obrigado pela pergunta, mas eu gostaria de me ater ao requerimento da minha convocação. Obrigado, deputado. Bom, eu obviamente esperava a resposta, porque quem entende, e aqui um bom recado aos demais militares, quem entende que 64 parou o movimento de avanço do comunismo do Brasil, que com o Jango estava uma bagunça danada. Vai voltar de novo. Fica quieto aí que nessa vez fala. Vai voltar de novo. Quem entende que interrompeu, eu acho que os militares... Tem que zerar o meu tempo aí. Deputados, nós temos quantos inscritos aqui? Nós temos 23 inscritos após o relator. Pode voltar mais um minuto. Nós temos 23 inscritos após o relator. Eu vou repetir. Cabe à testemunha, e assim ela tem total direito, de fazer o posicionamento, de permanecer em silêncio. Então, independente de quem vai perguntar, a testemunha exercerá o seu direito ou irá também responder. Prossiga, deputado. Vou retomar. General, repito, a força, o exército brasileiro, ao que o senhor referiu, que serviu 44 anos, sempre se orgulhou da importante medida de 31 de março de 64. Porque se não fosse o 31 de março de 64, nós chegaríamos mais rapidamente aonde alguns aqui querem chegar nesse momento. Portanto, para mim soa muito estranho
para não dizer uma certa traição aos seus colegas de caserna, o senhor não dizer que 64 foi uma boa medida. Agora, talvez, essa sua posição explique. Ô, deputada, o senhor aguarda. Prossegue. Coloca mais 30 segundos, por favor. Mais 30 segundos, por favor. Deputados. Deputada. Deputados, vamos prosseguir com a relatoria. Obrigado. Bom, vamos retomar. Eu gostaria muito que o senhor se posicionasse sobre isso, porque isso diz respeito à instituição que o senhor serviu por 40 anos. O relator tem 34 minutos. Se os senhores continuarem, senhores, senhora, interrompendo, nós vamos continuar muito tempo aqui. Tranquilo. Ok, tranquilo. Calma, deputado. Dá 30 segundos, por favor. Vamos voltar aqui aos trabalhos. General, vou repetir. A pergunta se justifica para que nós saibamos se, neste horizonte de tempo, de 31 de 64 até hoje, o senhor se situa ao lado daqueles que fizeram a Revolução de 64 ou contra a Revolução de 64. Porque essas ações, não é a vez da senhora falar, essas ações que nós estamos vendo hoje do MST se aliam muito ao que se quis combater em 64. E os militares, seus colegas, até onde eu sei, unanimemente, é a primeira vez que um militar, sobretudo um oficial general de 3 estrelas, não defende a importante ação de 1964. Vou lhe perguntar, novamente, o senhor é a favor ou contra a ação de 64? Última oportunidade, os seus militares e seus colegas estão assistindo. Vamos respeitar a fala do testemunha, por favor. Pode falar. Deputado, isso não é objeto da investigação dessa comissão. A minha força, o Exército Brasileiro, ele pauta a sua conduta em cima da hierarquia, em cima da disciplina e da cadeia de comando, amalgamada pelos valores éticos e morais, pensando num país maior e num país que tenha equidade e espaço para todos. Obrigado, deputado. General, vamos voltar aqui. O motivo da pergunta, Paulão, foi justamente para situar ideologicamente aonde se insere a testemunha. Porque, evidentemente, espera a sua vez, há uma questão de alinhamento com o governo do presidente Lula e com as omissões que têm sido praticadas. A carreira militar, a senhora está interrompendo a todos, depois vai se vitimizar como as colegas. Pare de interromper para não se vitimizar depois. Deputados. Depois não adianta se vitimizar, não. Vamos continuar aqui a interpelação. Eu já informei que eu vou escutar a questão de ordem após a pergunta. Vamos lá. Do relator. Está interrompendo de novo, outra que gosta de se vitimizar. Vamos lá. Bom, general, vamos continuar. As perguntas têm um escopo claro de situar qual é a sua opinião político-ideológica em relação aos fatos relativos às invasões de terra. Eu fiz o histórico justamente para lhe dizer que a força, exército, que o senhor mencionou com muito orgulho, 40 anos de serviço, 44, é majoritariamente contra tudo isso que está acontecendo. E o senhor, como general de 3 estrelas, esperava-se que fosse contra também. O fato do senhor não ser contra explica muito o senhor não se posicionar sobre 64. E por fim, para encerrar esse capítulo do enquadramento, espera a sua vez, que não é agora. O senhor não foi a general de 4 estrelas por causa do episódio da Bahia. 29 minutos ali, 29 minutos. Ok? O senhor não foi a general de 4 estrelas por causa do episódio da Bahia, que o senhor, à época da rebelião da PM no Estado, foi se confraternizar com o hoje senador Jacques Wagner. E por isso foi punido pelo Exército pela 2ª vez. Não bastasse o episódio de 75, da cola na prova final da academia,
o senhor foi se envolver e recebeu homenagem do Palácio do Governo na época do ministro, depois ministro governador Jacques Wagner. Então, como o senhor fez o compromisso de dizer a verdade, esta é a verdade. General, não me interrompa que não é a sua vez. Esta é a verdade. Toda essa história, por toda essa... Fica quieto, você foi caçado por desviar dinheiro da UMST, não encha a paciência. A questão, general, a questão é muito simples. Caçado por desviar dinheiro não tem voz aqui, não. Bom, a questão aqui é muito simples. Deputados, Feita essa consideração... Deputados, vamos, deputados... Caçado por desviar dinheiro. Aliás, essa CPI vai expor o seu desvio de dinheiro. Deputados, Vamos lá. prossiga com o questionamento, deputado. Desviador de dinheiro. Manipulador de miserável. Deputados, 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 atenção, deputados, todos os senhores terão oportunidade de fala. Eu já falei que nós não temos aqui como cercear e nem iremos cercear a voz de ninguém nas suas falas. A palavra está com o relator. Prossiga, relator. Muito bem. Senhor presidente, agora bem enquadrada a questão sobre a escolha ideológica e sobre o lado que aparentemente adotou o general, vamos à questão específica aqui. O senhor participou, na qualidade de membro da transição, da elaboração do decreto 11.331 de 2023, que define, dentre outras questões, como deve se portar o GSI diante das ameaças de terrorismo. O senhor participou da elaboração do decreto? Não. Bom, mas foi feito pelo seu grupo de transição durante o governo. Portanto, grupo de transição esse que o senhor participou. Está aqui o seu nome no grupo. Bom, então vamos confrontar a documentação depois. Mas, de qualquer forma, participando da elaboração do decreto ou não, o fato é que este decreto define, e eu vou ler aqui, da seguinte forma. Atribuições do GSI. Realizar o acompanhamento de assuntos pertinentes ao terrorismo e as ações destinadas à sua prevenção e sua neutralização e intercambiar subsídios para avaliação de risco e ameaça terrorista. Então, aqui os incisos e artigos pertinentes ao decreto, não vou alongar nisso. Por outro lado, os parâmetros dos manuais militares definem as seguintes questões como referência de terrorismo. Violência física ou psicológica ou ameaça de violência, amplamente presente nessas invasões que nós temos visto no período que eu estava à frente do GSI. Violência contra pessoas ou propriedade pública ou privadas. Alvos diretos, visando alcançar alvos indiretos, sensibilizando o público em geral ou pressionando o governo para tanto. Exatamente a defesa que se faz aqui. 3. Geração de medo ou terror. Acontece amplamente nessas invasões e nesses crimes. 4. Violência dirigida primeiramente contra os civis. É o caso dos proprietários. 5. Motivação política, ideológica, social, religiosa, filosófica, étnica ou racial. E, por fim, coerção direta sobre as vítimas visando constranger o poder público a fazer ou deixar de fazer algo no campo político ou administrativo. Essa é a definição dos manuais militares presentes, que, conjugado com o decreto, deixam claro a atribuição do GSI, que o senhor comandou durante 3 meses, de monitorar, informar e agir, nem que fosse disseminando, como no passado foi feito, às autoridades de segurança pública dos respectivos estados, onde tais medidas deveriam ser tomadas diante das invasões iminentes ou concretas havidas naquele